Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Romanos, capítulo de número 1, versículo 21. Acompanhe comigo a leitura do versículo 21 até o versículo 32. Romanos 1, 21 a 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar. Senhor, fale conosco nessa manhã, Deus. Nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para te adorar, e te louvamos também, Senhor Deus, por sabermos que o Senhor não é um Deus mudo, não é um Deus criado por nós, mas o Senhor nos criou, e o Senhor tem a capacidade e o poder de falar com cada um de nós nessa manhã. Para a glória de Cristo Jesus, pelo amor que o Senhor tem por Ele, Deus, venha falar conosco, nós queremos ouvi-lo. Amém. Meus irmãos, o que é a ira de Deus? O que significa a ira? John Stott, na sua obra clássica, um excelente comentário que ele tem dessa epístola aos Romanos, ele fala sobre dois extremos que nós temos que evitar no que tange a essa ideia sobre ira. O primeiro são algumas pessoas que entendem a ira de Deus, a indignação de Deus, da mesma forma que nós nos revoltamos ou nos indignamos. Então, são pessoas que associam a ira do Senhor com a nossa raiva e não veem diferença nenhuma em relação a isso. Isso é um erro, é um equívoco, é um extremo que deve ser evitado. Um outro extremo, por parte de alguns comentaristas, é que eles não conseguem nem conceber e imaginar a ideia de Deus se irar, pois acreditam que a ira de Deus não tem nada a ver, ou seja, associar Deus com ira é uma coisa humana e não tem nada a ver com a natureza dele. Deus não se ira, dizem essas pessoas, só que também é um erro. Então, a ira de Deus, ou seja, respondendo, o que significa? É um atributo divino. É uma das perfeições da divindade, como diz Luiz Berkoff. Então, a ira é um atributo dele, como os demais que o Senhor tem e que ele é aquilo. Por exemplo, Deus é amor, Deus é espírito, Deus é bom, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, infinito, autoexistente, imutável, transcendente, imanente, misericordioso, Deus é paciente, e dentre tudo isso que ele é, Deus também ele é ira. Deus é ira.
Só que a ira de Deus, como os demais atributos, um está ligado ao outro. Então, quando nós falamos sobre a ira do nosso Senhor, a ira de Deus é uma ira justa. A ira de Deus é uma ira boa e a ira de Deus é uma ira santa. Diferentemente da nossa ira, momentos que nós nos enfurecemos, muitas das vezes essa ira é uma ira que, infelizmente, ela é vingativa. É uma ira que o Deus que julga foro íntimo, certamente ele vai ver que lá no fundo, por mais que aquilo aparente ser correto, mas há uma falha naquela nossa ira, naquele momento de um furor da nossa parte. Só que Deus não, a ira do nosso Deus é uma ira santa. Só que quando a gente pensa na ira do Senhor, a gente tem que entender no mínimo em 3 momentos. Existe uma ira futura, uma ira vindoura, que é a ira que o Senhor derramará sobre os ímpios no momento do dia do Senhor, quando Ele voltar, que nós estamos estudando isso lá no Apocalipse, né? O dia do Senhor, o dia que o Senhor virá com a sua ira. Então tem essa ira vindoura, mas existe também uma ira presente, uma ira que está acontecendo, onde Deus ele usa os magistrados para punir os malfeitores, como está lá em Romanos, no capítulo de número 13. De maneira então, se nós não queremos ser punidos pelos magistrados, temos que andar corretamente em relação à lei, em relação às leis que tem aqui na terra. Mas existe uma outra ira de Deus que é manifestada, que é uma ira presente, é uma ira atual, só que ela é uma ira silenciosa. É uma ira onde Deus, ele manifesta esta ira de forma silenciosa. E veja que Paulo aqui, ele vai explicar para nós essa ira, utilizando 3 vezes um terrível refrão, aonde ele vai dizer, por isso Deus entregou. Por exemplo, olha o versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Depois o 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Depois o versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, vejam que essa ira aqui é uma ira presente, é uma ira atual, é uma ira eficaz, aonde Deus entrega os homens às disposições perversas e pecaminosas do seu coração. É uma manifestação da ira de Deus. Então, nessa ira, Deus entrega o homem a ele agir com aquilo que ele quer. Você quer pecar? Então, seja feita a sua vontade. Então, vai fundo nisso. Vai com tudo. Deus entrega o homem a esse tipo de disposição interna. Tem um comentarista chamado Neil, que ele diz assim, sobre essa ira. A sua ira, contudo, ela se manifesta silenciosa, invisível, entregando pecadores a si mesmo. Deixa eu explicar um pouco sobre isso. Eu e você só não somos piores do que somos, só não agimos piores do que agimos, porque Deus, ele refreia o pecado em nós. E no nosso caso, por causa da obra do Espírito Santo, somos habitados pelo Espírito, então o Espírito que está nos fazendo, a semelhança de Cristo, ele refreia para que eu e você não extravase mais esse pecado que está em nós. E isso também ocorre na vida do ímpio, ainda que ele não seja habitado pelo Espírito Santo, mas Deus ele coloca restrições na vida do ímpio, fazendo com que ele não demonstre muito mais a perversidade que está dentro dele. De maneira então que quando as pessoas pegam lá e dizem, o pior homem que já surgiu foi Hitler, ou foi Stalin, ou qualquer outro, mas o homem poderia, qualquer um aqui poderia ser pior do que esses homens foram. E só não são porque Deus restringe, Deus coloca um freio no coração do homem. Essa é a famosa doutrina, bem cara para nós, que a gente chama da graça comum. É uma graça que é comum a todos. Deus coloca freio na humanidade para que isso não vire uma anarquia, uma bagunça total. Um outro autor chamado John Ziesler, ele diz o seguinte sobre essa manifestação da ira de Deus. Essa ira, ela opera não pela intervenção de Deus, mas justamente pela sua não intervenção, deixando homens e mulheres seguirem o seu próprio caminho. É Deus dar
corda para o homem. Eu vou dar corda para vocês verem aonde vocês irão chegar. Então é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Nós falaremos, meus irmãos, sobre a manifestação da ira silenciosa de Deus, baseado aqui no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 21, até o versículo de número 32. Essa manifestação da ira de Deus. Antes da gente entrar no versículo 21, eu gostaria que primeiro você olhasse para o versículo 27, para o versículo 17, melhor dizendo, que vai nos preparar aqui, que é o contexto dessa passagem. O versículo 17 diz que a justiça de Deus, ela se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O verso 17, nós temos aqui o tema central da carta aos Romanos. Essa carta tem vários temas, meus irmãos, só que o tema principal é a justificação pela fé. Só que o que Paulo faz aqui? Paulo, ele não explica, ele não entra em detalhes sobre o que significa a justificação pela fé. Ele apenas diz que no evangelho é revelado a maneira como Deus nos justifica, e ponto. Ele só vai explicar o que é a justificação a partir do capítulo 3, versículo de número 20 e 21. Aí que ele vai detalhar o que significa a justificação pela fé. Só que nesse meio aí, entre o tema da carta e a explicação que ele vai dar a partir do capítulo 3, versículo 20, Paulo vai explicar quem precisa dessa justificação. Então ele vai pegar o mundo da sua época, que era dividido entre judeus e gentios, e vai chegar à conclusão de que todos precisam desta justificação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a tese do apóstolo Paulo, com muitos argumentos, é a depravação do homem. O homem precisa dessa justificação, que é uma obra de Cristo, porque todos estão em pecado. E aí, a partir do versículo 18... até o versículo 32, Paulo vai pegar como exemplo os gentios, para mostrar que eles são indesculpáveis, que eles pecaram contra Deus. E é interessante, irmãos, que os gentios, eles se vitimavam na sua época. Eles se consideravam como coitados, olhavam para os judeus e diziam, bem, nós não temos a tradição tão robusta dos judeus. Os profetas, os patriarcas, a lei, eles serem os detentores da palavra, aqueles que guardam, os guardiões dos oráculos divinos, viram tantas coisas, os seus antepassados passaram pelo mar vermelho aberto, foram alimentados por Deus e nós não. Nós somos inocentes, então Deus tem que nos tratar de uma forma diferenciada. E aí Paulo, então, ele vira a mesa diante deles e mostra que vocês não são inocentes, não. Vocês são culpados. Agora, vejam, por que vocês são culpados? Olhe para o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças. A questão aqui é que este povo, eles tinham uma revelação de Deus. O Senhor tinha se revelado a ele, e o Senhor se revela a todos. Não existe ninguém nessa terra que não tenha um conhecimento de Deus. Paulo está tratando aqui sobre a chamada revelação geral. Deus, ele fala através do ato criador. Quando ele criou todas as coisas, estava mostrando o seu poder, a sua soberania, a sua graça, a sua criatividade, e ele também se revela através da sua providência, ou seja, daquelas coisas que ele criou e que ele mantém essas coisas em existência. Então, quando a gente olha para os céus, nós vemos um céu que está sendo preservado, uma natureza que está sendo preservada por Deus, mostrando que há um Criador. Então, vocês não são inocentes. Agora, percebam que essa palavra, que ela não está isolada, o conhecimento de Deus, mas ela tem um grande coro em toda essa perícope. Por exemplo, o versículo 19 vai dizer, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus lhe manifestou. O versículo 20, quando ele passa a falar sobre os atributos de Deus que são perceptíveis nas coisas criadas, ele diz, claramente se reconhece desde o princípio do mundo.
O versículo 25 diz que eles mudaram a verdade de Deus. Então, se eles mudaram a verdade, é porque eles conheciam alguma coisa sobre Deus. Deus não é mudo, Deus falou, e eles sabiam dessa fala de Deus. E lá no versículo 28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Então, o problema aqui, meus irmãos, não era intelectual. A questão não era a falta de conhecimento. E eu digo que o problema da humanidade não é intelectual, mas o problema da humanidade é moral. Esse é o grande problema. O reverendo João Alves, ele faz aqui uma espécie de uma conta matemática bem interessante. Ele fala: a revelação geral de Deus, ou seja, Deus se revelando através das coisas criadas, mas o pecado é igual à idolatria. Esse que é o grande problema. Deus se revela, o homem está em pecado, aí o homem distorce essa revelação geral de Deus. Mas Deus falou com ele, Deus não é mudo. Vejam que parece que cercando o homem, não deixando nada ou nenhum ponto para ele escapar. Lá no capítulo 2, versículo 14 e 15, diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, Deus fala através das coisas criadas, externamente, e Deus fala também internamente ao homem, através daquilo que Paulo vai chamar da norma da lei. Não quer dizer que a própria lei foi escrita no coração do homem, isso aí é uma prerrogativa de Cristo nos eleitos. Mas quer dizer que todo ser humano, ele já tem um sentimento, um anseio, um anelo por Deus na sua alma. É aquilo que Calvino vai chamar de sensus divinitatis, que ele vai dizer que o homem, ele já tem um senso, ele anela por este Criador. Então, Deus falou com eles. Mas vejam, diante disso, o que o homem fez com essa revelação? Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Paulo aqui, meus irmãos, do 21 até o 23, o apóstolo Paulo, ele vai usar vários textos do Antigo Testamento para provar que os gentios são indesculpáveis. Eu fico olhando aqui, olha, Paulo vai citar o Salmo 115, o Salmo 106, Jeremias 2, versículo 11, ele vai citar também Êxodo 32, o homem era a Bíblia pura. A gente fala lá de John Bunyan, na época dos puritanos, que se você furasse aquele homem, sairia a Bíblia dele, é porque ele estava aqui nas pisadas do apóstolo Paulo. Quando Paulo, por exemplo, ele está dizendo aqui, que por causa dessa idolatria, tá? O homem deixa de adorar a Deus, ele cai na idolatria, o seu raciocínio, veja, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. A palavra nulo aqui, ela pode ser entendida como tolo, inútil, idiota, imprestável, insignificante. Lá no Antigo Testamento, o salmista vai dizer no Salmo 115, 8, tornem-se semelhante a eles os que o fazem e quanto neles confiam. Ou seja, a tese do Antigo Testamento é o quê? As pessoas que adoram um Deus de barro, que tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouve, boca, mas não fala, que tem pernas, mas não andam, e tem mãos, mas não pode tocar, não pode pegar, é um ídolo inútil. Quem o adora se torna tão inútil quanto eles, se torna tão desprezível quanto aquele ídolo que ele está adorando. Então foi isso aqui que os gentios incorreram. Deus se revelou a eles, Deus mostrou quem ele é para eles, mas eles, em vez de adorar o Criador, passaram a adorar a criatura e se tornaram tão desprezíveis, se tornaram tão inúteis como esses ídolos. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível. Então eles deixam de adorar o Deus de Israel, que é a glória do próprio povo de Israel, para adorar uma imagem de escultura, como o texto que nós lemos hoje, do Salmo 106.
Fizeram uma imagem de um boi e passaram a adorar o boi, em vez de adorar o Deus de Israel. Então, por causa disso, revelação de Deus, mais pecado que leva à idolatria, o homem vai adorar ou a si mesmo, ou alguma coisa da criação. O que Deus faz com o homem? Olha o verso 24. Por isso, ou seja, por causa disso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração. Então, por causa dessa atitude, meus irmãos, Deus entrega silenciosamente, mas de uma forma eficiente, de uma forma punitiva, Deus entrega ao homem a perversão do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. É isso que ele faz. Robert Haldane, comentando esse texto, ele diz: a justiça de Deus manifestou-se em entregar os que o tinham desonrado, para que desonrasse a si mesmo de maneira assaz, degradante e revoltante. E John Stott, ele vai dizer que a história da humanidade confirma que a tendência da idolatria do homem é que acaba levando à imoralidade sexual. Se nós olharmos para o que estava acontecendo lá no contexto de Paulo, dentro da cultura grega, basta a gente olhar o rastro de imoralidade sexual que os gregos deixaram, a depravação. Ou seja, Deus aqui está entregando o homem à imundícia, está entregando o homem aos prazeres do seu coração. Para quê? Para desonrar o seu corpo entre si, para cair na prostituição. Não é que Deus está colocando a prostituição dentro do coração do homem, a prostituição está lá. Não é que Deus está colocando a maldade no homem, a maldade já está lá. Deus só está tirando as restrições, e o homem está agindo porque ele quer. E aquilo que ele está aplaudindo, dizendo que é bom, aquilo que o homem está dizendo que ele é o tal, que se relaciona com todas, que todas chegam até ele, aquilo ali mal sabe ele que é a ira de Deus na vida dele. É Deus tirando a sua restrição, deixando que o homem caia nesse estado degradante. E interessante, meus irmãos, é que quando Paulo escreve essa carta, Paulo escreve de Corinto. Provavelmente abrindo ali uma janela ou não, ele se deparava com aquela cidade promovida, envolvida em prostituição. Havia um adágio popular lá em Corinto, das pessoas, os homens quando iam para lá, diziam: vamos corintianizar. Em outras palavras, vamos nos prostituir, vamos dar vazão à carne. Vários templos pagãos com prostitutas cultuais. Os homens que chegavam ali naquele lugar, iam lá para cultuar aquela divindade, e também para terminar a noite em prostituição, em sexo depravado. Daí até que vem um termo de um templo daquela época, que era o templo do deus Baco, o templo do deus do vinho. As pessoas bebiam, iam se prostituir, e aí veio aquele termo pejorativo bacanal, que até hoje muitas pessoas se envolvem nisso, uma depravação total. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz aqui sobre esse freio que Deus tira. A humanidade é como um caminhão que desce ladeira abaixo. Deus está com o pé no freio e o homem com o pé no acelerador. Deus quer evitar a tragédia e o homem acelera rumo ao abismo, até o momento que Deus tira o pé do breque e o homem então sai desgovernado e acontece uma grande tragédia. É Deus tirar o freio, é a manifestação da ira silenciosa de Deus. Francis Schaeffer, comentando isso, mas usando uma outra ilustração, ele diz que o homem pretende fugir de Deus, e Deus é o seu dono, mas o homem quer fugir. Então o que Deus faz? Deus tira a coleira e vai, deixa aí, você pode ir. E o que acontece com o homem quando ele vai? Ele cai nessa prostituição. É como um vulcão que já estava lançando algumas larvas, mas agora ele entra mesmo numa grande erupção de pecado. O homem agora demonstra o esgoto que está dentro dele, e sem essas restrições divinas. Deixe-me ilustrar aqui para ver se fica muito claro para vocês.
A gente tem a doutrina da predestinação. E é interessante que quando nós analisamos os nossos símbolos de fé, não somente os nossos, mas todos da reforma, quando usa a palavra predestinação, nunca usa a palavra predestinação em relação ao ímpio. Ou seja, Deus não predestina o ímpio para o inferno, mas Deus predestina o eleito para o céu. E Deus, ele preordena, ou o termo utilizado é preterição em relação ao ímpio. A questão é tão tênue que o que os nossos símbolos de fé querem mostrar para nós é o seguinte: na ação da predestinação, Deus ele vai agir positivamente na tua vida. Ele vai colocar no teu coração o que não tinha. Ele vai tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne. Ele vai colocar fé, ele vai dar vida, ele vai te santificar. Então ele vai fazer coisas que você era incapaz de fazer. Ele vai colocar isso dentro de você. E no ímpio? No ímpio Deus vai agir assim? Eu vou colocar o mal, eu vou fechar a porta, eu vou fazer tudo de ruim na vida dele para que ele vá para o inferno? Não. Deus não precisa fazer isso com o ímpio. Basta apenas Deus deixá-lo agir do jeito que ele quer, andar com as suas próprias pernas, e ele vai chegar seguramente no inferno. Então, isso é para a gente entender que quando Deus tira as restrições da vida do homem e manifesta esta ira silenciosa, ele não está colocando o mal no coração do homem. O mal já está lá. O homem vai porque ele quer. E ele cai na prostituição. Ele cai nessa bagaceira que nós temos visto na humanidade. Não é isso que a gente tem visto, irmãos? Pessoas pervertendo o seu corpo, pessoas caindo nas mais sérias prostituições. Na nossa época também. Nesses dias tem passado aí bastante um caso que se tornou bem público, a questão lá do MC que morreu, MC Kevin. Um rapaz novo de 23 anos, recém-casado, 23 anos, casado há dois meses, 1 a 2 meses, vai para um hotel com a esposa fica no outro lugar dormindo, e ele junto com alguns amigos vão beber, vão fumar, coisa que ficou muito claro ali, as pessoas falando, vão se drogar, e depois conhecem uma prostituta, pagam aquela prostituta, têm relação com aquela prostituta, e aí em meio, parece de uma brincadeira ali, falaram que a mulher dele estava chegando naquele momento, ele pega e tenta pular de um andar para o outro, e acaba caindo e morrendo. O interessante e o cômico e irônico de tudo isso é a forma como as pessoas veem. Agora o culpado não é ele, o culpado é os amigos, porque incentivaram. É os amigos porque eles que levaram aquele MC a fazer aquilo. Meus irmãos, o que são essas músicas que estão sendo cantadas hoje no funk? Não retratam muito bem aquilo que aconteceu: adultério, prostituição, fama, status. O homem é o tal, a mulher não vale nada, a mulher é rebaixada, a mulher é tratada como uma coisa, como um objeto. Adultério para eles é aplaudido, adultério para eles é ensinado. Então, as músicas que ele canta, que ele cantava, melhor dizendo, foi refletida naquele momento, naquilo que estava acontecendo. A nossa época tem aplaudido a prostituição. A nossa época, meus irmãos, tem demonstrado muito claramente que nós temos desonrado o nosso corpo entre si. Tem virado uma bagunça total. Agora, John Stott, indo na contramão disso, ele vai dizer: o sexo ilícito leva à degradação das pessoas como seres humanos. Já o sexo no casamento, segundo o propósito de Deus, enobrece a nossa condição de humanos. O pecado vai levar à idolatria, a idolatria vai levar à imoralidade sexual, e aí vira uma bagunça: sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, ausência de sexo no casamento, fica tudo deturpado, quando a Bíblia ela vai mostrar que o propósito de Deus do sexo no casamento vai enobrecer a nossa condição de seres humanos. E o sexo desenfreado fora do casamento, essa bagunça que está acontecendo, é um espiral descendente. Acaba com o homem fica parecendo um animal. De maneira então, meus irmãos, que devemos tomar muito cuidado, principalmente aqueles que ainda não se casaram. Espere.
Espere, você tem o Espírito de Deus. Essa ira de Deus não é sobre a tua vida. Com a graça do Senhor, você tem a capacidade de se controlar e entender que vai ter um momento correto das coisas acontecerem no casamento e não fora do casamento. Agora, irmãos, veja que em segundo lugar, a partir do versículo 25, Paulo ainda vai continuar mostrando essa decadência da humanidade. Ele diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, pois eles mudaram a verdade do Deus, versículo 24, só me situar aqui no texto. Por isso Deus, versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Vejam que agora, a partir do versículo 25, Paulo vai falar de um outro tipo de troca. Não é que eles trocaram o Deus, que é a glória de Israel, por outros deuses, né? Os deuses que foram criados por ele. O que nós temos agora aqui é uma troca de Deus pela mentira que os homens criam, pela ausência da palavra. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E é isso que o mundo tem pregado, uma série de mentiras. Mentiras sobre nós, os homens, mentiras sobre Deus, mentiras sobre a criação como um todo. É o pai da mentira que tem apregoado tudo isso, a nossa carne que tem se valido destas coisas, e o mundo tem vivido uma mentira total. É a mentira de que você pode ter relação sexual antes de se casar, que isso não tem problema. É a mentira de que homem com homem é correto, mulher com mulher é correto. É a mentira, é a deturpação, é a degradação humana. Então, quando as pessoas mudam a verdade de Deus em mentira, acabam caindo nesse tipo de prática. E aí Paulo vai dizer: em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E aí vem agora a consequência. Entendo que a consequência aqui, que é Deus manifestar a sua ira, não é uma coisa assim também de uma hora para outra. Ou seja, um dos atributos de Deus é que Deus é paciente. Mas chega um ponto que a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, ela cede lugar ao juízo. E aí, meus irmãos, devido a essa recusa da palavra de Deus, o verso 26 diz: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Deus entregou essas paixões. Interessante que a palavra infames aqui, ela pode ser interpretada como degradantes, vergonhosas, desprezíveis, baixos, desgraçadas, aviltantes. Por causa dessa recusa da palavra do Senhor, da idolatria do homem, Deus entrega o homem então a essas paixões infames. A palavra paixão, ela deve ser muito utilizada por nós, os pregadores. Eu lembro do Mark Lloyd Jones, quando ele fala da palavra paixão aqui, que é a palavra patos, que você pregar com paixão, você pregar com convicção, mas só que paixões aqui está associado com um tipo de comportamento que o homem passa a ter. E que comportamento é esse? O comportamento homossexual. Paulo vai tratar aqui sobre o lesbianismo e sobre o homossexualismo. E ele vai mostrar já de pronto que essas coisas são degradantes, vergonhosas, desprezíveis, degradantes, aviltantes. São coisas que são a ira de Deus na vida do ser humano. Coisa que o mundo hoje aplaude, mas as escrituras colocam isso como algo errado. Para vocês terem uma noção, até aqui, se você depois ler com calma na sua casa, você vai ver que sobre essa prática perversa, Paulo vai chamar isso de imundícia, desonra, paixão infame, antinatural, contrário à natureza de Deus. Ele vai falar que isso é algo torpe e que é um erro. Em nenhum momento Paulo elogia. Em nenhum momento Paulo fala que é natural. Em nenhum momento Paulo vai dizer: olha, é assim mesmo, tá? Vai chegar um ponto que o povo vai ser tão evoluído, tão inteligente, tão cabeça, que essas coisas não vão ter mais problema. É homem com homem, mulher com mulher, o que importa é o amor. Negativo.
Olhe para o texto, irmãos. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Esse até aqui é porque quando a gente pega o rastro da história, a gente vai ver que essa degradação, essa perversidade, ela estava bem mais aviltosa, veemente nos homens. Mas Paulo está dizendo até as mulheres, como se fosse assim, eu chamando você falando, veja só, até as mulheres caíram nisso. Até elas, quem diria? Até as mulheres mudaram o quê? O modo natural de suas relações íntimas por outro. Natural é a palavra physis. Qual que é a naturalidade? À luz de Gênesis 1, Gênesis 2. É homem com mulher. Deus fez o homem e falou que não era bom que o homem ficasse só, e Deus fez a mulher. Então é um relacionamento heterossexual monogâmico. Não é mulher com mulher, não é homem com homem. O texto está muito claro, irmãos. Até elas mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário, olhe bem o texto, contrário à natureza, ou seja, contrário àquilo que é natural. O natural, meus irmãos, e você pode ser chamado de bobo, pode ser chamado de retrógrada, pode ser usado o nome que for, mas o natural é homem e mulher. E com isso, eu não estou dizendo aqui, e nós não estamos incentivando, eu não estou incentivando de púlpito, um ódio aos homossexuais, um ódio às lésbicas. Acima de tudo, meus irmãos, pela graça divina, todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O bêbado, o drogado, o homem, a mulher, e seja qual for a prática que ele estiver realizando, ele é a imagem e semelhança de Deus. Porém, é uma imagem e semelhança que está distorcida. Isso é errado. É interessante como que o movimento dos gays, né, LGBT, eles têm adentrado com tanta força, ensinando aí que nós somos homofóbicos, que nós odiamos os gays, que eles estão certos, e isso tem invadido as mídias, as novelas, né, os noticiários, e inclusive igrejas. Igrejas lá nos Estados Unidos, inclusive algumas da presbiteriana, já caíram nisso. Ideias equivocadas. E quando a gente pensa contrário a eles, a gente não pode, porque você está sendo preconceituoso. Se por preconceituoso é eu ter uma ideia prévia na minha mente, uma ideia pressuposta pelas Escrituras, então eu sou. No sentido do que, olha, isso não agrada a Deus, é contrário à natureza. É aquilo que Deus não fez para ser assim. O Criador, aquele que nos deu o manual, ele falou, não é para ser desse jeito. Agora, olha o versículo 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, natural, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Essa palavra inflamar aqui é como um fogo que vem dentro do homem, tá? Um fogo, uma paixão, um desejo, mas só que esse desejo é canalizado para quem não devia. Porque ele inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza homens com homens. O fogo no coração do homem, o desejo do homem, Deus te fez assim para você sentir, o homem sentir o desejo pela mulher, a mulher sentir o desejo pelo homem. E isso vai ser canalizado, isso vai ser acentuado, vivenciado no momento do casamento. Mas só que por causa do pecado as pessoas distorcem. Então essa paixão que deveria ser para a mulher, fica uma paixão do homem com o homem. Que bagunça, meus irmãos, que nós estamos vivendo. E aí Paulo vai dizer sobre isso: inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Muitos, eu lembro, quando eu estava aqui ainda em Brasília, no começo da minha conversão, algumas pessoas pegavam esse texto para querer distorcer. Não está claro.
que Paulo está falando contra o homossexualismo aqui? Gente, não está claro não? Não está claro? De repente, quem pode estar confundindo aqui, o problema não está no texto. Eu estava conversando com o presbítero Cláudio, o problema está em quem está falando e quem está ouvindo. Mas o texto aqui está muito claro, basta apenas eu ler ele tranquilamente que você vai estar vendo. Paulo ele termina dizendo, olha, vocês receberem em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deus entrega essas pessoas a viverem dessa forma, e isso, meus irmãos, é uma punição de Deus, porque não é somente Deus restringir, mas também é Deus punir. E muitos sabem como que isso é horrível, a pessoa vivenciar isso, porque não são poucos que são infelizes, a maioria, ou quase todos, são infelizes, são a minoria, só vivem com depressão, infelizes, têm um tratamento extremamente hostil na sua mente. Então, quem passa por isso não é uma pessoa feliz, é a mídia que quer maquiar, é a mídia que quer colocar que está tudo bem. Casou com um homem, agora tem seus filhos, é uma família normal. Não é normal, não é normal, meus irmãos, não é normal. Agora, o que a gente pode aprender, já quase partindo para o fim, a nível de aplicação? Meus irmãos, nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar essa bandeira que é levantada nos nossos dias de hoje. Casamento de homem, casamento de mulher, uma família que não seja a família como foi estruturada pelo nosso Deus, isso não está certo. E nós temos que ter todo um cuidado educacional, pedagógico, cristão com os nossos filhos, saber ensiná-los em relação a isso. Isso não é certo, é antinatural, é pecado. Agora, vejam que muitas pessoas podem lutar contra isso. Uma coisa é a pessoa que passa, de repente, por uma tentação. Um homem que é tentado, de repente vem ali aquele desejo por um outro homem. Ou uma mulher, um desejo por uma outra mulher. A tentação em si não é pecado. Mas você ceder a isso é pecado. Eu não lembro se foi Martinho Lutero que disse isso, mas eu ouvi do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele fala assim, você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedi-lo dele fazer um ninho. Ou seja, eu não posso às vezes impedir que venha um pensamento ali, mas quando eu começo a pensar demais, a dar vazão em relação àquilo, aí cabe. Aí é o pecado, então eu tenho que rejeitar, eu tenho que lutar contra isso. Toda essa ideia é perniciosa, tudo isso é um pecado. Agora, por fim, meus irmãos, a partir do verso 28, então, Paulo vai dizer, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Veja, uma outra forma de Deus entregar um homem é entregar ele a uma mentalidade reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Interessante, né? A revelação de Deus, mais o pecado, leva à idolatria. A idolatria vai levar a essa promiscuidade, essa imoralidade sexual, que vai atingir, inclusive, todos os relacionamentos. Veja que Paulo aqui, eu não vou ter tempo aqui para discutir sobre isso, para tratar sobre isso, mas Paulo vai dar uma lista aqui exaustiva de pecados, e mostrando também para nós que pecado não é somente o homossexualismo. O homossexual, ele está pecando, mas a cura sim, para isso que ele está vivendo, e a cura encontra-se em Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo vai falar sobre várias pessoas que tinham essa prática. Fostes vós, vocês eram assim, mas agora não são mais. Então, meus irmãos, aqui a gente tem uma lista de pecados, e aí Paulo termina no versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Você consegue ver isso na sociedade hoje?
Pessoas que fazem isso e ainda batem palma. Tá certo. Não é isso que a gente vê, meus irmãos? O mais que nós vemos é isso. Pessoas praticando e ainda valorizando quem faz. E isso é extremamente pernicioso, é extremamente degradante, é um pecado contra o nosso Deus. Eu concluo, meus irmãos, eu sei que várias coisas ainda podem ser tratadas aqui, mas eu concluo mostrando para nós que a aplicação desse texto, ela se encontra lá em Romanos 12. Veja que interessante, Romanos 12 é a prática da carta, e Romanos 12 diretamente é a aplicação de Romanos 1, 18 a 32. Vamos abrir Romanos 12 rapidamente, em três questões muito rápidas aqui. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 12, ele vai nos exortar a apresentarmos o nosso corpo em culto a Deus, em vez de desonra. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, em vez de desonrarmos o nosso corpo na prostituição, o que nós temos que fazer? Temos que apresentar o nosso corpo como um culto a Deus. Paulo está pensando lá naquela prática. Com vocês é diferente, você não vai desonrar, você não vai defraudar, mas você vai apresentar o corpo que é o templo do Espírito em adoração ao Senhor. Em segundo lugar, em vez de adorarmos a criatura, como diz lá Romanos 1:25, Paulo vai dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o mundo está ensinando uma coisa, você não se conforma com esse mundo. O mundo está aplaudindo isso, você fica com a palavra de Deus. E em terceiro e último lugar, ao contrário dos idólatras que são iguais aos seus ídolos, como eu disse, tornem-se tais iguais a eles, inúteis. Nós, o povo de Deus, somos chamados para usar a nossa mente renovada, é o que Paulo vai dizer. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus te deu a mente de Cristo. Não se coadune com essas práticas atuais. Se coloque de pé, meus irmãos, vamos cantar ao Senhor. Enquanto isso eu vou orar. Senhor, obrigado pela exposição da Tua palavra, Deus, nós te louvamos por tê-la e pelas orientações que o Senhor nos dá, Deus. Continue falando conosco para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, amém.